Os últimos dias foram marcados por um intenso diálogo entre o governo e setores corporativos. Um deles, o de bancos, numa tentativa do governo reduzir nos bancos privados o spread bancário, ou seja, a diferença, a margem de lucro que ele tem na captação do dinheiro com o cliente e na oferta de crédito. É claro que isso teve impacto na Bolsa de Valores. Sobre isso, vamos conversar com o analista Ricardo Borges, que fala pela internet lá do Rio de Janeiro. Ricardo, o que você acha de toda essa polêmica e quais foram os reflexos na Bolsa de Valores? Bem, bom dia, né? O governo está tentando atacar esses juros elevados que o Brasil tem, que os bancos cobram no Brasil, que são, se eu não me engano, o segundo maior do mundo, né? E se ele conseguir, reduzindo os juros dos bancos públicos, ele vai afetar diretamente a rentabilidade dos bancos. Ou seja, vai diminuir a lucratividade dos bancos nacionais e isso está se refletindo nas cotações. Ok, Ricardo, a gente tem um gráfico do comportamento de um papel, que é do Itaú Unibanco, e você vai explicar para a gente qual foi a evolução deste papel nos últimos meses e também recentemente com toda essa discussão, não é? Sim. Observando o gráfico, dá para ver que o gráfico do Itaú, que a gente está vendo, as cotações elas estavam vindo seguindo o Bovespa desde agosto, onde ela atingiu a mínima, junto com o Bovespa, ela vem seguindo numa tendência de alta, ou seja, o mercado estava num processo de alta. Depois que o governo começou a assinalar que queria combater o grande spread bancário, ou seja, os juros elevados em relação ao custo de captação dos bancos, dá para perceber que, embora o Bovespa tenha caído nesses dias, as ações do Banco Itaú caíram bem mais sensivelmente. Ou seja, o setor bancário sentiu bem mais a queda do mercado do que os outros setores. E, Ricardo, qual é a projeção para este setor? O investidor deve continuar ou deve ficar cauteloso? O que você recomenda? Olha, eu recomendo bastante cautela com relação ao setor bancário. Ele tem um histórico, né, de décadas de uma lucratividade muito grande. Mas o governo da Dilma, em si, ele está tentando combater esse oligopólio que existe no setor bancário, ou seja, poucos grandes bancos, e ela já vinha reduzindo juros, tentando combater a inflação, ao invés de aumento dos juros, que aumentaria a rentabilidade dos bancos, com medidas macroprudenciais. Ou seja, um dos objetivos, se não o principal objetivo do governo Dilma, é trazer os juros reais do Brasil a níveis internacionais. Ou seja, essas medidas afetarão a lucratividade dos bancos, então isso vai ter reflexo no papel, né? Eu estou esperando aí uma correção do Banco Itaú, por exemplo, para pelo menos uns R$30 a princípio no curto prazo. Ok, e toda essa discussão teve reflexo também nas ações de construtoras, afinal, com juros menores, a maior facilidade de acesso a financiamento imobiliário, as construtoras foram favorecidas, não é verdade, Ricardo? Hoje, as construtoras elas estão alavancadas, não conseguiram equacionar o problema da alavancagem delas, os custos muito elevados, elas investiram muito a partir da abertura de capital, e as famílias, nos últimos anos, isso vem desde 2009, com o plano Minha Casa Minha Vida, as famílias elas se endividaram muito no Brasil. Então, agora existe aquela questão, será que o governo vai conseguir dar mais um gás para o setor imobiliário com essas medidas ou não, né? Por enquanto, os papéis não estão refletindo não estão acreditando, né? A gente vendo os preços, não estão acreditando que o setor de construção vá ter esse gás. Ok, a gente tem um gráfico da Gafisa que mostra também o comportamento deste papel, não é, Ricardo? Exatamente. Eu peguei a Gafisa como um dos exemplos de construtoras. Ela seria uma empresa que, pelo último resultado dela, do último trimestre do ano passado,
ela demonstrou que os custos aumentaram fortemente no setor de construção e afetando o resultado dela. E um pouco de otimismo exagerado até 2008, princípio de 2008, ela como outras construtoras, não conseguiram equacionar essa alavancagem e esse otimismo da época. E a gente vê os papéis estão em queda já há bastante tempo, inclusive está nas mínimas, né? Ou seja, o papel continua caindo, mesmo com toda essa demonstração do governo de tentar injetar dinheiro na economia, o que, em tese, deveria ser bastante positivo para o setor de construção. Ok, Ricardo. Então, esta recuperação foi realmente muito pontual, não é? Nos papéis de construtoras. A princípio a recuperação foi muito pouco pontual e não acredito que vai ser tão fácil assim que esses papéis se recuperem no curto prazo. Ok, Ricardo Borges, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.